Pai maior esteja com todos nós. Hoje é um dia bem apropriado para nós falarmos sobre a Páscoa, né? A visão espírita. Muitos perguntam qual é a visão para nós espíritas sobre a Páscoa. Então nós vamos fazer primeiramente uma viagem, porque muitos pensam que a Páscoa ela é cristã, ela foi adaptada. Tanto é que Jesus, na última semana que esteve com seus discípulos, ele disse: é necessário que eu coma a ceia da Páscoa. Então já era uma tradição do povo hebreu. Pois bem, o povo hebreu, 1000 anos antes de Cristo, ele foi aprisionado pelo povo egípcio, a qual por 400 anos esse povo hebreu, um povo monoteísta, que acreditava no Deus único. Já os egípcios acreditavam em vários deuses. Os deuses deles eram metade de forma humana, metade animal. Deus da colheita, Deus do trovão e vários deuses. E esse povo da linhagem de Abraão, que estava ali sob o jugo dos egípcios, a qual eles faziam aquelas obras faraônicas, das pirâmides e outras, e eles tinham um domínio muito grande, esse povo egípcio, da matemática. Tanto é que hoje muitos historiadores que tentam analisar qual é a precisão que eles usavam para fazer uma pirâmide tão perfeita e obras faraônicas. E esse povo hebreu, monoteísta, acreditava em Deus, por 400 anos no jugo desse egípcio. Pois bem, um faraó muito, mostrando sua ira, muito poderoso e raivoso, mandou matar um primogênito de cada família, a qual Jacobede, a mãe de Moisés, e Arão, temendo a morte, arriscando a vida, colocou no cesto divino aquela criança no rio Nilo, como alguns já assistiram alguns filmes, e essa criança foi pelo rio, a qual estava banhando uma filha do faraó, vendo a criança, e essa filha do faraó não podia ter criança, pegou essa criança e pediu para o pai para educá-lo. Por 40 anos foi educado conforme as tradições do povo egípcio. E um dos soldados que estava chocateando um hebreu, Moisés foi intervir e ali numa luta corporal desferiu um golpe matando esse egípcio, o qual Moisés teve que fugir às pressas e foi acolhido para o seu povo. Lá, estando com o seu povo novamente, o povo de sangue, diz a história em Êxodo que um fogo surgiu, uma luz muito grande, a sarça pegou fogo e uma voz ele ouviu dizendo assim para Moisés: liberta o nosso povo, o povo de Abraão, o nosso povo hebreu. Mas ele disse: como que eu vou libertar? Como é que eu vou chegar? Qual que é a condição? E ele se dirigiu ao faraó e dizendo assim: liberta-o, senão terão a primeira praga, as águas, tornar-se-ão em sangue. E assim o faraó não aceitou a primeiro pedido e as águas tornaram banhadas por sangue. Ele foi novamente fazer a segunda indagação e negada foi as pragas das rãs, dos piolhos, das moscas, como consta em Êxodo. Na última praga que ele se dirigiu e disse: faraó, liberta nosso povo, que é em torno de 300.000 pessoas, conta a história. Vai ter a morte do primogênito de cada família. E ele novamente negou. E os judeus, preocupados com a situação que estava, perguntou: em nossos filhos, vocês criem um cordeiro por uma semana. Esse cordeiro, quando se tornar amigo de vocês, vocês abatem ele, comam a carne, possam repartir com alguns parentes, vizinhos, e o sangue coloque na porta da casa de vocês. O anjo da morte vai passar e vai livrar a morte do seu filho.
E assim foi feito. Diante dessa situação, um filho do faraó foi morto. O faraó, muito revoltado, aquele povo, todas aquelas pragas, aquelas 10 pragas que ruminou naquele tempo que Moisés pedia a libertação do povo hebreu, não obstante, libertou aquele povo. Vão embora, não quero mais vocês aqui. E esse povo saiu endemandado, né, na terra de Canaã. E Moisés conduzindo todo esse povo para a libertação. Mais tarde conta a história, em Êxodo, que o faraó, arrependido, mandou os soldados. E como tem aquela história do mar se abre ou a água estava baixa, e eles conseguiram, enfim, a libertação. No Monte Sinai, Moisés recebeu os 10 mandamentos, a lei moral, os ensinamentos do Pai Maior. Enfim, Jesus esteve aqui na Terra, no seu missionato de aproximadamente 3 anos, fazendo os ensinamentos, a qual fazia muitas curas, e estava esvaziando a sinagoga. Havia uma preocupação muito grande dos doutores da lei, pois Jesus, em certa feita, tinha 4.000 pessoas ouvindo as suas pregações. E uma delas, Pedro, preocupado, disse a Jesus: Jesus, manda esse povo embora. Tem 4.000 pessoas aproximadamente aí, o que eles têm para comer? Jesus pergunta: o que tens aí? Temos 7 peixes, alguns pães. Jesus fez a multiplicação. Muitas pessoas perguntam assim: mas como que Jesus multiplicou? Que energias Jesus usava? Que nós, quando vemos Jesus, apenas o vemos como um ser humano. Esse irmão maior, que está aqui na Terra há 4,5 bilhões de anos, quando a crosta terrestre era apenas um fogo fermentado, e ali com os engenheiros siderais, juntamente com ele, fazendo o processo de resfriamento da Terra, né, aonde muitos anos depois veio a flora, veio a fauna, e muitos anos depois, há 500.000 anos atrás, como os pesquisadores já descobriram, os homens sábios e tudo mais, e o desenvolvimento até que se fosse aqui na Terra adaptado para o espírito reencarnar. Então é um processo longo, e Jesus, que é o governador de todo esse orbe, juntamente com todos os espíritos evoluídos, nós não temos que ter a compreensão de que Jesus é apenas um homem. Alguns estudos feitos por Chico Xavier, a NASA inclusive pediu permissão para ver as energias que Chico Xavier envolvia, era de 2 a 5 a 6, 7 metros. Pessoas que se aproximavam perto de Chico Xavier sentiam tamanha energia que sentia uma comoção muito grande. Entrevistadores como Hebe Camargo tiveram que interromper várias vezes as palestras, a entrevista, tamanho da energia que possuía ele. As energias nossas espirituais alcançam 2, 3 ou 4 centímetros. A de Jesus envolve a Terra. Tamanho da energia. A dificuldade que fez com que ele pudesse reencarnar aqui, o processo para que se fizesse homem e habitar aqui. Tivemos a primeira consolação através da personificação de Moisés, os 10 mandamentos, confundindo muitas vezes com as leis de Talhão, mas os 10 mandamentos é o ensinamento de Moisés através do nosso Pai Maior. O Mestre se fez homem para deixar o seu legado. E na última semana que ele esteve aqui na Terra, ele se alimentou-se com seus discípulos, na ceia feita, traçando alguns objetivos que seria alcançado aqui na Terra. E um deles nos disse: é preciso que eu vá ao meu Pai, mas não deixarei órfãos, eu enviarei outro Consolador. E esse relembrará tudo o que eu tenho dito e muito mais, porque vós não suportais.
dando a conotação que viria algo, um ensinamento mais avançado, porque aquele povo naquela época, porque não tinha condições de escrever, de filmar, as condições de ensino era complicado, 2, 3% era letrado naquela época. Então veio em 1857, ou melhor, em 1802, reencarnado o professor Lyon, e outros espíritos ficaram nas esferas superiores para viesse em 1857 a doutrina espírita. Essa doutrina que mostra o ensinamento do mestre e muito mais. Nós vemos muitas vezes a imagem do mestre, até hoje ela é viva em nós. Ela não ficou jamais ultrapassada. E ele, o único mestre que teve aqui na Terra, falando os seus ensinamentos e vivenciou esses ensinamentos, dando uma conotação séria, porque é fácil muitas vezes a pessoa pegar o microfone, o púlpito e falar sobre Deus, falar sobre perdão, mas e vivenciar isso. E ele esteve aqui na Terra, e muitas pessoas muitas vezes que usam as religiões dizendo que Jesus morreu por nossos pecados, a morte por nossos pecados. Fica muito cômodo para nós dizer que ele morreu para nossos pecados, mas ele morreu para o seu evangelho. A comunidade cristã, a partir do século II, III, o primeiro mártir foi Estevão, até 325, as perseguições dos cristãos eram muito violentas. Tivemos atrocidades aonde os cristãos eram colocados nas arenas, leões ferozes devoravam aqueles cristãos. Dizer que era cristão naquela época era dar a vida. E no primeiro concílio realizado em 325, Constantino reuniu-se 293 bispos, porque naquela época a igreja havia divergência. E nessa reunião que ocorreu no dia 20 de maio a 25 de julho, em Niceia, hoje a cidade de Iznik, Turquia, esses bispos organizaram alguns pontos da igreja que estavam em divergência. Um deles, a Páscoa. Como seria a Páscoa? Eles queriam que a Páscoa fosse uma comemoração diferente do que ocorria nos cristãos ortodoxos. Então eles estipularam a Páscoa como fosse primeira lua cheia depois do equinócio da primavera no hemisfério norte. Para nós, a entrada de outono, que é no dia 21 de março. Entrou o outono de 21 de março, o primeiro domingo é a Páscoa. Então ela difere de ano a ano. E outros pontos que a igreja ali resolveu. Quando Jesus, o nosso mestre, que muitas vezes nós devemos reverenciar, não muitas vezes com o choque da morte, não que não deve ser lembrado, porque o martírio foi doloroso naqueles momentos cruciais da cruz. E quando ele está ali para ser julgado diante da comunidade, ele é colocado para Pilatos fazer um julgamento à revelia, porque em poucas horas era dada a sentença a ele. Hoje a sentença leva vários anos. Naquela época era assim. Algumas mulheres balbuciavam a defesa do Mestre Jesus. Maria Madalena, a sua mãe, mas preferiram muitas vezes a liberdade de Barrabás. E muitos de nós hoje também, vendo nessa analogia, preferimos muitas vezes as coisas materiais do que escolher Jesus. Essa escolha a comunidade ainda está fazendo. Está deixando de escolher Jesus, colocando em nossos corações e reverenciando muitos artistas. Hoje nós vemos artistas se apresentando nas praças, no estádio, fila,
5, 6 dias para comprar o ingresso. E hoje nós estamos pouco se aproximando de Jesus. Pilatos pediu a Jesus: se é mestre, faça alguma coisa. Se é rei, diz alguma coisa. Meu reino não é deste mundo. Dando a conotação de que a nossa vida, na verdade, o reino mesmo, a vida essencial, a essência da nossa vida não é aqui. Nós estamos e temos que ter a noção de que nós estamos num teatro, estamos no hospital. Muitas vezes nós esquecemos que a verdadeira vida é espiritual. Meu reino não é desse mundo. Se fosse, os meus estariam aqui. Dando a conotação de que o mais importante é o plano espiritual. Nós temos aqui encarnado em corpo físico, como conta a estatística, aproximadamente 8 bilhões de pessoas. E a população espiritual é 3 vezes maior. E estão lá na espera, na expectativa de ocupar um corpo aqui e aproveitar essa jornada aqui. E nós com certeza imploramos muitas vezes para vir aqui, ocupar esse corpo, fazemos todas as condições. Você vai reencarnar, meu irmão, mas você vai ter essa situação, você vai sofrer essa doença, você vai sofrer essa perseguição, você vai ter um parente difícil na sua casa. Não, eu resolvo tudo, eu preciso reencarnar. Eu tenho que melhorar. E nós fazemos todas as condições. E quando embutiram no corpo físico, quando vem as tribulações da vida, nós caímos em queixos. Chico Xavier, quando ele sentia aquela dor no coração, ele dizia assim: ai, santa dor. Chico, santa dor, Chico? Sim, santa dor. E nós não temos visão de ver isso como uma oportunidade. Não que nós espíritas temos que alegrar-se com a dor, de forma alguma. Mas são oportunidades que elas são dadas. E podem notar que cada um de vocês, as dores que vocês passaram, que com certeza foram muitas, vocês saem mais fortes, mais revigorosos. E Jesus, diante de Pilatos, disse: faça um prodígio, se é filho de Deus. E tem uma passagem, alguns meses atrás, que ele diz assim: não joguem pérolas aos porcos. Tem pessoas que não há condição, ele não poderia falar sobre o reino de Deus para Pilatos, que o nível evolutivo, a concepção espiritual de Pilatos não era apropriada para ele falar. O silêncio é mais importante. E quando o mestre vive esses momentos dolorosos de 3 horas na cruz, muitas pessoas imaginam assim que foi momentos assim fácil para Jesus. Sua mãe, que está ali em desespero, vendo o seu filho, aquele que curava, aquele que fazia os cegos ver a luz, os leprosos, prodígios muitas vezes assim até hoje dado como anormal. Não pode Jesus ter feito isso. As energias que Jesus condensava fogem da nossa concepção. Tá? Mas ele naquela época tinha que fazer isso porque os povos eram incrédulos. E com aquilo ele criava-se mais fé, mais força e coragem. E hoje não há necessidade disso. Hoje nós temos que entender, como ele disse assim: feliz Moisés, aquele que crê sem ver. Quando Moisés duvidou, né? E naquela situação difícil que ele vivia, aqueles momentos finais, tinha um irmão ao seu lado esquerdo balbuciando palavras de ódio: se é filho de Deus, liberta-nos daqui. E Jesus poderia se libertar. Ele podia, naquele momento crucial que estava vivendo ali. Mas por que Jesus passou por isso? Ninguém perguntou, mas por que há uma necessidade dele sofrer? Dando a conotação que a nossa vida aqui na Terra não é só passeio. Cada um de nós tem a cruz a ser carregada. Haroldo Dutra diz que nós esquecemos de sofrer.
Não que nós temos que sofrer, mas a nossa caminhada aqui é de luta, é de sofrimento muitas vezes, é de tirar as arestas. E quando você tira uma aresta, há uma dor. É momentos dolorosos que nós temos que passar. Porque nós estamos buscando a evolução e a aproximação de Deus. Nós somos o artífice da nossa evolução. Nós temos que nós mesmos moldando o nosso espírito. Por duas asas, o conhecimento e o amor. Não basta nós termos a doutrina espírita, a Bíblia, todos os ensinamentos do Mestre. Aqui na nossa cabeça, nós temos que vivenciar no nosso coração. Chico Xavier, ele não dizia para ser espírita, ele não dizia para ser cristão, mas a sua jornada, a sua vivência já era um convite para ser espírita e para seguir Jesus. E o Mestre, recebendo ali naquele momento ainda, indagação, queixas, lado direito, Dimas, que diz assim: cala-te, meu irmão, nós merecíamos essa cruz, mas esse, o que fez tamanha dor, tamanho sofrimento, passar, tantas maravilhas que ele fez, tantas curas. Jesus direciona a palavra a ele dizendo: hoje estarás no reino de Deus. Todos estaremos no reino de Deus. Muitas que nós assistimos entrar no plano espiritual, nos tapetes vermelhos, entram em mundos espirituais, situações deploráveis. Ao passo que muitas vezes pessoas que vivem no anonimato, como aconteceu com Chico Xavier, um dia que recebia uma homenagem no centro espírita, ele observava lá no fundo do centro espírita os espíritos de Emmanuel chegando e dava um beijo naquele irmão e vinha. Vinha outro espírito evoluído, de luz, mentor da casa, abraçava aquele irmãozinho lá no canto do centro espírita e vinha. No final da cerimônia, naquele centro, o Chico perguntou: quem é aquele irmão? Ah, sim, aquele irmão, a vida inteira ele vem no centro espírita, ele limpa todo o centro, ele coloca água, é um analfabeto, trabalha numa empresa. Ah, o que ele faz mais? Ah, ele tem uma mãe dele, que é paraplégica, vem correndo, dá o banho, dá alimento, e vem ao centro. Brilhava a luz daquele irmão. É o passo que o presidente do centro espírita, palestrante, muitas vezes estava prostrado de uma luz escura. No próprio nosso livro, Nosso Lar, o espírito mais evoluído era a mãe de André Luiz, que vivia no anonimato. Então, muitas vezes, aqueles que passam para o plano espiritual nas polpas de obras feitas, como diz o Frederico Fischner, quando entrou no plano espiritual, fez obras faraônicas no Rio de Janeiro, como consta no livro Voltei. Ele viu o corpo dele obscuro. Mas como pode, eu sendo espírita, fiz tantas obras, publiquei o livro dos espíritos, fiz uma gráfica? Sim, não. Você colocou o centro espírita apenas aqui. Tem que vivenciar no teu coração. E esse irmão aí que vai escrevendo o livro, esse André Luiz aí para o Chico Xavier, tenha calma, vai chegar teu momento. E assim por diante. Vivenciar os ensinamentos do Mestre, na sua essência, é isso que o Mestre quer. Que brilhe a vossa luz. As aparições de Jesus foi necessário para ele passar no momento da morte e mostrar a nós que a vida continua. E por 40 dias ele aparecia, como consta em Mateus, estando as portas fechadas, cerrada, apareceu diante deles Jesus. Não o corpo físico, um sangue, total de sangue, um corpo perispiritual, cidades espirituais. Aqui nós temos a cidade das flores, começa aqui de Porto União, União Vitória, vai até Ponta Grossa. Várias cidades, colônias espirituais que possuímos na crosta terrestre, acima, abrigando espíritos de toda a gama. Colônias que recebem espíritos que recebem a desencarnação através do câncer. Outras colônias que recebem crianças e assim por diante. Planos espirituais que a doutrina espírita vem mostrar
uma conotação de que acabou com a morte. Não existe a morte propriamente dita. Nós temos quantas vidas? Milhares de vidas? Não. Uma vida só. Temos várias reencarnações. A vida é uma só. Então, Jesus apareceu em Emaús para os discípulos que estavam encaminhados, com amedrontado. Imagine naquela época dizer que era cristão, que seguia o mestre. Os doutores da lei ficavam assim, mas aquele que nasceu lá em uma manjedoura, aquele que não tinha uma cama, que o travesseiro dele era uma pedra, aquele que não tinha veículo para entrar, entrou num burrinho, uma mulinha, aquele para pregar subia num barco, que não tinha casa para morar, ficava morando de favor na casa de Simão Pedro, da sogra de Simão Pedro, e nos irmãos Maria e Lázaro, ele ficava pedindo pouso, né? Pedindo, posso dormir na tua casa hoje? Eles não acreditavam que esse seria. Só que nós, muitas vezes, e aquele povo naquela época, esperavam um rei poderoso. E Judas, que muitas vezes nós vemos hoje as praças sendo colocadas, né? Como fazem de vir nas estradas, Judas. Se hoje Judas entrasse aqui, nós não conseguiríamos nem ver tamanha luz desse irmão. A primeira obra de Jesus, quando Jesus estava ali, naquele momento de suplício máximo, alguns espíritos se aproximavam do local, um deles anotando o nome daquelas pessoas que estavam em débito para futuras reencarnações ser pagar, na mãe Maria Madalena, aguentar tamanha dor, outros colocando um remédio nos ferimentos de Jesus. Um deles se aproximou-se, uma chispa, se aproximou perto dos lábios de Jesus. Jesus falou algumas palavras. Esse espírito saiu disparado, foi ajudar Judas, que acabara de se suicidar. E Jesus disse a ele: vai ajudar meu irmão que suicidou-se. E a primeira trabalho que Jesus fez foi ir nas furnas, nas esferas inferiores, onde Judas estava em desespero por tamanho arrependimento pelo ato de ter feito, entregado Jesus. Que ele queria que Jesus fosse preso juntamente com Barrabás e houvesse uma revolução, e não houve. Ele queria lutar com armas, com violência, para que um dia chegasse: mestre, está aqui o teu poder, conquistemos com sangue, derramamento de sangue, tu és nosso rei. E não era essa a intenção de Jesus. Equivocou-se nosso irmão Judas. Sofreu várias reencarnações, uma delas foi Joana d'Arc, preparando França para a vinda do Consolador. E hoje Judas é um espírito que trabalha nas esferas superiores com Maria, juntamente com Jesus na crosta terrestre, para que a humanidade cada vez se aproxime para o plano de regeneração. Fomos primitivos, somos provas e expiações. Estamos nesse momento caminhando para o regenerador. Ah, mas esse mundo está virado, esse mundo está perdido com violência, tamanho que perdemos quase o controle da Terra. Está tudo certinho. É como fosse, como diz Divaldo, que o presidente e todos os governantes das nações soltassem os presos das penitenciárias e dissessem aos presos: convivem na sociedade, terão a última chance. Ai de vocês se equivocarem. No Brasil, que a população carcerária é apenas de 600 mil, os 100 mil iam aceitar o ensinamento, vão ser sociáveis, os outros vão se equivocar. É o que aconteceu com Jesus. Jesus disse aos espíritos trevosos: irmãos que ainda teimam no erro, entrem na sociedade, convivem novamente. Se vocês errarem, vocês serão colocados em um outro planeta, primitivos, para que caminhando, vocês consigam evoluir. Mas nenhum de vocês será perdido. Todos nós somos filhos de Deus. Se alguém cometeu um ato equivocado,
por mais brutal que seja, um dia Deus vai estender as mãos, porque somos filhos de Deus. Eu que trabalhei por 27 anos na polícia militar, via nas penitenciárias pessoas presas com 300 anos de cadeia, a mãezinha ali levando a comida, a pasta de dente para o seu filho. Eu me pergunto, o amor que essa mãe tem para um filho, será que Deus, que é o maior amor de Jesus, não vai ter um amor para um filho, por mais que ele se equivocou-se? Então nós muitas vezes olhamos em meio de comunicações, pessoas cometendo atrocidades. Vamos rezar para aqueles que cometeram também. Vamos rezar por eles. Aqueles que estão pegando, desviando dinheiro, muitas vezes, da saúde, estão equivocando, roubando dinheiro da sociedade. Vamos fazer uma oração para eles, para os governantes do Brasil. Momentos que vivemos uma transição aqui agora de mudanças, logo logo uma eleição, vamos vibrar que as pessoas tenham consciência e colocar governantes bons. Não revoltar com eles. Essas orações chegam como luz e vão balbuciando luzes. É o que está faltando para a humanidade. Madre Teresa de Calcutá perguntado a ela, como, ou melhor para Gandhi, como podemos começar a paz, com menos guerra? Vá para a sua casa e comece a paz dentro do seu lar. Ali começar a paz. A aparição na Galileia foi uma das últimas aparições em que Jesus apareceu para os 500 de Galileia, demonstrando o seu amor a toda a humanidade e dando a conotação de que nós estamos aqui, o ensinamento do Mestre Maior, do Jesus, aquele que perguntado no livro dos Espíritos, na questão 625, qual é o modelo que Deus tem a nos oferecer? Uma das perguntas cruciais, importante, como todas as outras. Qual é o modelo mais importante? Quem que devemos seguir? A espiritualidade respondeu: Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E quando, naquela refeição ali, Pedro, sabendo que Jesus poderia ser preso, Pedro disse assim: Jesus, ninguém vai lhe prender. Cala-te, irmão. Negarás 3 vezes. E quando Jesus preso, sendo chicoteado, com aquelas chicote com 3 pontas de ossos que rasgavam sua pele, uma mulher pergunta: não és um seguidor dele? Não, não sou. Perguntado a outra pessoa: não estava com Jesus? Não, não sou. Na 3ª vez que Jesus nega, canta o galo. Pedro cai em choro. Mas Jesus não censura, não julga. Sabia que naquele trabalhador haveria um dia, alcançar um dia a elevação espiritual. E na beira da praia, um dia, Pedro, estando com Jesus, Jesus lhe pergunta: ama-me, Pedro? Sim, Senhor, te amo. Apacenta minhas ovelhas, Pedro. Fez a 2ª pergunta: tu me amas, Pedro? Claro que te amo, Jesus. Apacenta minhas ovelhas. E a 3ª pergunta: pô, Senhor, claro que eu te amo. Apacenta minhas ovelhas. Dando o perdão a Pedro. Passado um tempo de Jesus na cruz, Pedro monta o primeiro instituição de caridade, Casa do Caminho, aonde recebia as pessoas que vinham de toda a ordem, pessoas leprosas, pessoas com fome, e já anoitecendo, bate na porta. Bate na porta. Hoje já deu horário, não atendo. Abre-se a porta. Pedro fazendo as anotações. Eu lhe disse, não tendo mais, vem amanhã. Quando ele levanta os olhos, Jesus, em frente de Pedro. Mestre, mestre, ele cai em choro novamente. Jesus responde: apacenta minhas ovelhas, Pedro. Pedro levanta os olhos novamente e não vê mais Jesus. Passado muito tempo, já um velhinho de idade, muito velhinho, Pedro estava nas catatumbas,
porque era perseguição feroz contra os cristãos. Estava ali fazendo a pregação e dos ensinamentos do Mestre. Quando chegou os soldados tribulentos, aprenderam, fizeram a prisão de Pedro e ia levar as crianças, as mulheres. Pedro diz: leve-me, a mim que se me procura, deixa as crianças. Pedro foi preso, feito o julgamento, às pressas, condenado à morte. Ao conduzir ao suplício, recebendo chacotas, chutes, pontapés, chicotada, Pedro começou a lembrar de Jesus, a época que pescava no rio de Nazaré, no mar, dos ensinamentos de Jesus. Ele nem se deu conta de que estava crucificado, conforme conta as Escrituras, de cabeça para baixo. E tinha um soldado, Pretoriano, Nestório, gritava palavras de baixo calão: cristão imundo, sujo, vai morrer, cristão. E Pedro ali, pedindo a Deus que mandasse cristão mais forte que ele, mais jovem, para levar a palavra de Jesus aos povos. Mas Pedro estava ali naqueles momentos cruciais e não morria, e aquele soldado gritando: morre, cristão. Não tendo tamanho a ódio, aquele soldado pega uma pedra e joga-se na cabeça de Pedro, transferindo. Jorra-se sangue, Pedro solta aquele corpo, vê aquele corpo inerte, desencarna. Ele olha muito longe uma luz crescendo, ou vendo quase cega, quando vê Mestre de braços abertos, recebe o nosso irmão Pedro. Venha, Pedro, preparei um lugar para ti. Nas esferas superiores, Pedro, alguns dias lá, Jesus se aproxima, Pedro vendo as maravilhas espirituais das colônias. Jesus diz: Pedro, fica, descansa quanto podes. Para onde vai, Jesus? Eu irei à terra. Onde houver uma lágrima, onde houver uma dor, lá eu estarei. Pedro diz: quero ir junto, então vamos. Direcionando as galeras, aonde tinha aproximadamente 50 cristãos, que iam ser colocados nas arenas 21 leões ferozes africanos, que estavam dias sem se alimentar. Pedro começou a fazer orações, Jesus também, para que eles tivessem força e fosse muitos deles cantando nas arenas, dando a vida para ser cristão. Jesus bate no ombro de Pedro: Pedro, alguém te chama, Pedro. Nesse momento eles se direcionam e chegam na catatumba de Pedro. Ali tinha o Nestório, uma criancinha nos braços a chorar, pedindo a Pedro: Pedro, cura-te, meu filho. Nestório tinha um filho com muita chaga, muitas dores, as peles ao vivo, e ele tinha convertido o cristão, implorava que Pedro o curasse. Pedro, que muitos dias atrás ele tinha desferido o golpe fatal na cabeça dele. Pedro se aproximou-se e colocou a mão naquela criancinha, juntamente com Jesus. Aquela criancinha começou a retornar a vitalidade, as forças foram saindo das chagas. E Nestório caiu de joelho, pediu perdão, na certeza que um cristão verdadeiro perdoa as ofensas, os equívocos que cada um toma. E nós vamos reverenciar essa Páscoa, uma Páscoa de transformação. Não fazer penitência de carne, mas vamos fazer penitência de pecados. Que cada um de nós sabe aonde estão nossos equívocos. Eu sou ranzinho, eu sou isso, eu tenho esse defeito meu. Vamos lapidar esse. Vamos ter uma Páscoa de transformação. Como diz em Efésios, que o homem velho, despojar do homem velho, como diz Paulo. Vamos renovar o homem novo. Que essa Páscoa seja uma Páscoa de renovação. Que as dores, como o Mestre passou na cruz, que sejam por nós enfrentados. Dores de falta de emprego, quebra financeira,
a perda do ente querido, uma separação, qualquer que seja ela. Vamos enfrentar como Cristo enfrentou. Na certeza que, como diz o nosso irmão Chico, tudo passa, tudo passa. E essa doutrina maravilhosa que vem nos ensinar que o quanto Deus é bom e que Ele, na verdade, não morreu pelos nossos pecados, mas para deixar o seu Evangelho. Que o Evangelho seja a bússola norteadora do caminho de vocês. Muita paz, muita luz a todos.